Fala, abençoado, graça e paz. Você chegou nesse vídeo aqui porque você está precisando pregar em João 3, né? De 1 a 15, e você precisa essas ideias organizadas para que você possa pregar aí no seu pequeno grupo, ou na sua célula, ou na sua igreja. Você recebeu a rica oportunidade e o privilégio de poder compartilhar da palavra de Deus. Eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou organizar esse texto para você, vou te dar o esboço pronto já, então pegue papel e caneta, que na primeira parte do vídeo eu vou te dar o esboço. Depois, na segunda parte do vídeo, eu vou expor o texto da forma que eu pregaria em minha congregação. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Santos, sou pastor formado em teologia e você está no canal Venha o Teu Reino. Já te peço, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu estou gravando 10 conteúdos de esboço pronto, fácil e impactante para você poder pregar na sua congregação. Todas as vezes que eu gerar o conteúdo e postar aqui no YouTube, você será notificado. Então, pegou papel e caneta? Vamos lá. O tema que eu sugiro que você possa estar pregando esse texto, eu colocaria, já preguei esse texto, é o novo nascimento. E a introdução básica eu faria assim: todos nós nascemos uma vez neste mundo, mas Jesus ensina que existe um nascimento ainda mais importante, o nascimento espiritual. Nicodemos, um mestre religioso da época, não entendeu de início, mas Jesus explicou: para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Temos aqui o tema introdução, tá bom? Para você começar agora a pregar o texto. Contudo, é só o esboço ainda, tá bom? E eu escrevi para que, se você quiser se inspirar ou pegar, copiar mesmo e seguir nessa direção, também fique à vontade. Eu vou te passar agora o primeiro ponto de como eu organizei. Eu organizei esse sermão, esse esboço, em 3 pontos, tá bom? E o primeiro ponto seria a necessidade do novo nascimento. Primeiro, precisamos entender a necessidade do novo nascimento. Todos nós pecamos e estamos afastados de Deus. Romanos 3:23. Nicodemos era religioso, frequentava o templo, conhecia a lei, mas mesmo assim precisava nascer de novo. Ou seja, não adianta só ter conhecimento ou tradição religiosa. Precisamos de uma transformação espiritual e verdadeira. Primeiro ponto, pronto. Se você quer ver esse sermão pronto, você está anotando aí, né? Mas se você quiser vê-lo na sua íntegra, escreve aqui no comentário que eu posso colocar ele o mesmo na descrição do vídeo, tá bom? Segundo ponto, o meio do novo nascimento. O segundo ponto é o meio do novo nascimento. Não é por esforço humano, nem por boas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem gera essa vida nova dentro de nós. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. João 5:24. Por isso, nascer de novo é um ato espiritual que Deus realiza quando confiamos nele. Terminamos aqui o segundo ponto e vamos agora para o terceiro ponto. O resultado do novo nascimento. O terceiro ponto é o resultado do novo nascimento. Quem nasce de novo recebe uma nova vida, um novo coração e uma nova mente. Passamos a viver como filhos de Deus, João 1:12, e ganhamos a esperança da vida eterna. É a transformação que muda o jeito de pensar, agir e se relacionar com Deus. Concluímos aqui o terceiro ponto do esboço. Todo esboço precisa de uma introdução, uma tese de argumentação e uma conclusão. E eu vou te passar agora a conclusão, como você pode estar terminando esse texto. Assim como Nicodemos precisou ouvir sobre o novo nascimento, nós também precisamos nascer de novo. Não basta só frequentar a igreja ou conhecer a Bíblia. É preciso entregar o coração a Cristo. Quando nascemos de novo, recebemos nova identidade, nova vida e a certeza da salvação. Pergunte a si mesmo: já nasci de novo em Cristo? Se sim,
Viva essa nova vida com gratidão. Se ainda não, hoje é dia de se render a Jesus e deixar o Espírito Santo transformar a sua vida. Concluímos aqui o esboço, o esqueleto de como você pode estar pregando esse texto. Você pode copiar dessa forma e pregar dessa forma, né? Fazer algumas incrementações. Contudo, eu vou te passar agora como eu pregaria esse texto. Imagina que eu agora estou na congregação, está perto de eu poder chegar à tribuna ou púlpito para poder pregar, ou dentro de um contexto de uma congregação, pequeno grupo, numa célula, numa aula de escola bíblica, enfim, e me chamam, né? Está a palavra com o pastor Tiago. Eu vou saudar, né, o público-alvo, lembrando, importante, esse sermão, ele tem caráter evangelístico, tá bom? Porque tem sermões que tem um caráter doutrinário, ele tem um caráter evangelístico, são para pessoas que não conheceram a Cristo ainda, que precisam, de fato, nascer de novo. Mas voltando, eu vou estar parando alguns momentos para você estar anotando aí também alguns versículos que eu vou incorporar da forma que eu pregaria esse texto, tá bom? Recebi, olá, boa noite, graça e paz, da paz de Deus e Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa esperança. Bom demais estar aqui com os irmãos, com os amados nessa noite, e eu gostaria de falar sobre o novo nascimento. Falei o tema e o texto que eu gostaria de estar expondo está lá em João, e eu te convido a abrir em João 3, versículos de 1 a 15. Iria ler o texto de forma pausada, virgulada, tá bom? Para que as pessoas já possam perceber que na sua leitura, que já é uma pré-introdução, você tem uma mensagem da parte de Deus para entregar àqueles corações. Leu o texto, orou, pediu ajuda do Espírito Santo para que você possa estar expondo aquele texto. Eu começaria assim. Queridos, todos nós nascemos de forma natural. Eu nasci, né, no dia 28 de março de 1984, no Hospital Geral de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, às 7h24 da manhã. Diz a minha mãe que foi um momento que ela estava acordando, a bolsa estourou e chamou a minha tia e me levou pro hospital. E ali eu nasci, minha tia ali, como participou desse momento muito singular, deu o meu nome de Tiago. Todos nós, você tem a sua história de como você nasceu, foi um dia frio, um dia chuvoso, enfim. Todos nós nascemos de forma natural, todos nós, né? Mas não é isso que Jesus está conversando com Nicodemo. Ele está falando sobre algo que é vital na nossa vida, que é o nascimento espiritual. E uma pergunta que eu posso deixar para você: você já nasceu de novo? Parênteses aqui, queridos. Percebeu que eu já quero passar para os pontos, porque a introdução ela não pode ser muito longa. Tem que ser breve e ser impactante. Só que eu deixo uma pergunta no final para eu poder passar para o meu primeiro ponto. Você já nasceu de novo? Você já nasceu de forma espiritual? Você consegue enxergar as coisas de Deus com a mente de Deus? Você consegue enxergar a Jesus Cristo? Você tem certeza que se você morrer hoje, você vai estar morando com Jesus? Para isso acontecer é necessário um novo nascimento. O primeiro ponto aqui que eu gostaria de expor para vocês, uma verdade, a primeira verdade no texto, é que há uma necessidade de um novo nascimento. Se você for perceber no versículo 3 e 4, Jesus vai dizer: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus está dizendo para Nicodemos que há uma necessidade de nascer de novo. Nicodemos buga a mente, ele não entende, ele está achando que esse nascimento é um nascimento virginal, é um nascimento natural e que ele já cumpriu essa etapa da sua vida. Então, para ele está tudo resolvido. Jesus está dizendo: não, Nicodemos, se você quer enxergar o reino de Deus, você precisa nascer de novo, nascer de forma espiritual. E por que
nós precisamos nascer de forma espiritual. Porque Romanos 3,24 vai dizer, 3,23 vai dizer, porque todos pecaram e afastados estão e carecem da glória de Deus. Ou seja, por conta do pecado, nós nos afastamos do nosso propósito. O pecado nos matou e por isso nós precisamos voltar para o nosso propósito, que é a glória de Deus. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Lá em Isaías 43:7, vai anotando os versículos que eu estou dizendo, tá? Tá bom, querido? Lá em Isaías 43:7 vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua glória. E lá em Efésios 1:6 vai dizer que nós fomos criados para o louvor da sua gloriosa graça. Ou seja, tanto no Velho, bem como no Novo, fala que nós fomos criados para a glória de Deus. E para nós vivermos esse propósito pelo qual nós fomos criados, é necessário nós nascermos de novo. Você já nasceu de novo? Você tem essa certeza? E você pode estar se perguntando, como que isso pode acontecer? Lembra, eu estou sempre transicionando para o próximo ponto a partir de uma pergunta. Aqui eu já incluo a parte 2, ou segundo ponto do sermão. Então, queridos, a segunda verdade nesse texto é como se dá esse novo nascimento. É o meio do novo nascimento. O versículo 5 e 6 vai dizer: respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário nascer de novo. Jesus está falando com Nicodemos, queridos, que era necessário nascer de novo. E esse novo nascimento não se dava pelo meio natural, não se dava também pelo meio do esforço humano, não tem nada a ver com a relação aos títulos. Lembrando que Nicodemos, segundo o versículo, vai dizer que ele era um fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus, ou seja, ele era religioso, ele vivia dentro do templo, ele praticava a lei, ou seja, Nicodemos tinha todas as características. Se a salvação, ou seja, esse novo nascimento fosse pelas obras, ele estaria intitulado para que pudesse ser ensejado ter a sua salvação. Mas ele tinha dúvida. Ele sabia que os títulos, né? Isso estava deixando ele inquieto. E os títulos, a prática da lei, né, ser uma autoridade de renome entre os judeus, isso não garantiria nada. Era necessário uma ação do Espírito Santo. Jesus falou, é necessário você nascer da água e do Espírito. Ele está dizendo da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. A palavra é a forma que eu estou pregando agora. É a palavra que Deus está falando com você nesse momento, que é necessário você nascer de novo. E agora é o Espírito Santo que está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, como diz lá em João 16, de 8 a 10, querido. Só o Espírito Santo pode fazer a gente nascer de novo. E o Espírito Santo nessa noite está dizendo, eu quero gerar um novo nascimento no seu coração. Você tem certeza que nasceu de novo? Se você não tem certeza, agora mesmo você já pode entregar o seu coração a Cristo Jesus, falando, Espírito Santo, eu quero nascer de novo. Perdoa os meus pecados. Gera em mim um novo nascimento nesse momento. Eu quero ser salvo em Cristo Jesus. Você já fez essa oração em algum momento da sua vida? E se você não fez, e se fazendo, tem uma grande verdade para você, a terceira verdade nesse texto, que é o resultado do novo nascimento. No versículo 8, vai dizer assim, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. O resultado de um novo nascimento, querido, ou querida, ou queridos, é o governo de Deus no nosso coração. Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, quando você nasce de novo, esse nascimento espiritual se dá por meio do Espírito Santo. E a partir disso, ele passa a governar a sua vida.
Ele passa a governar o seu coração. Ele começa a influenciar a forma que você enxerga, a forma que você fala, a forma que você se comporta, a forma de você negociar, a forma de você fazer negócio. Ele começa a produzir naturalmente em você fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Gálatas 5,16 vai dizer que aqueles que vivem pelo Espírito, aqueles que são de Jesus vivem pelo Espírito. Gálatas 5,18 vai dizer que aqueles que são do Espírito são guiados pelo Espírito. E Gálatas 5,25 vai dizer que aqueles que vivem pelo Espírito são guiados pelo Espírito, andam pelo Espírito. Eu te dei já 3 referências aqui, tá, queridos? Então vai anotando aí. Entende, querido? Você já gostaria de ter essa experiência? Você gostaria de ter essa experiência? Assim como Nicodemos, estou indo para a conclusão. Assim como Nicodemos, queridos, finalizando, entendia que precisava nascer novamente. E Jesus afirma isso porque há essa incógnita no coração dele. Ele entendia que precisava nascer de novo. Você também precisa. O resultado é ter uma vida governada pelo Espírito. Nessa noite, quem seria a primeira pessoa que gostaria de nascer de novo? Nascer de forma espiritual. Quem é a primeira pessoa? Eu quero orar por você. Amém, que Deus te abençoe. Quem é a segunda pessoa que gostaria de nascer de novo? Amém, eu quero orar por você. Percebe, queridos? Tema, saudação, leitura, introdução, tese de 3 organizações, 3 verdades argumentativas e conclusão. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Eu tenho um curso e um e-book muito barato mesmo, de como você ler e interpretar a Bíblia e ver as pepitas da palavra de Deus. Não adianta isso tudo sem orar. Você precisa orar, buscar a Deus, para que Deus possa trazer unção, inspiração. Porque se não tiver, o sermão não tiver unção, você só vai pregar a mente. Com unção você também prega o coração. Tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo e venha o teu reino.